Chegou. Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, vamos esperar o pessoal entrando. Tem alguns alunos nossos aí que eu já vi. Bom, eu vou esperar o nosso convidado de hoje entrar para a gente poder falar um pouquinho sobre a patologia, uma especialidade tão importante que às vezes as pessoas não sabem muito o que o patologista faz, qual a importância do patologista. E aí, como é que eu faço para o convidado entrar? Aonde? Alice, onde é que eu mando? Peraí que nós temos um ajudante aqui. Vai lá, pode ir, pode fazer. Cadê o... Acha ele, por favor. Tem que achar ele ali, achou. Uhum. Aqui. Aí, Alice, ó. Alice, já tá agora, ali. Alice. Não perdi, peraí. É isso aí, vai aprendendo. Aí. Estamos aprendendo. Ver se o Dr. Pedro Aleixo se encontra. Oi. Olá. Estão ouvindo aí? Boa noite. Boa noite, estão ouvindo? Estou ouvindo Sim. bem, estou ouvindo bem. Então, pessoal, vou apresentar vocês. A gente está começando, então, pontualmente às 7 horas, né? Pedro Aleixo é médico patologista. É meu irmão também, né? Tem gente que não pergunta se é meu irmão. É meu irmão, sim, tá certo? E ele trabalha, hoje em dia, ele é professor adjunto do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Fundação de Porto Alegre e também da Escola de Medicina da PUC de Porto Alegre. Ele exerce atividade de patologista no Laboratório Stolar, de Biologia Molecular, no Laboratório de Patologia do Vale dos Sinos e no Laboratório de Patologia do Hospital São Lucas da PUC. Então, ele é patologista e a gente agora trabalhando com graduação, a gente tem visto que alguns não entendem muito bem o que o patologista faz, qual é o papel do patologista. Então, a gente pediu para ele fazer essa live com a gente. Acho que Principalmente com a importância do patologista na oncologia, que é a especialidade que a gente trabalha. Então, era para esclarecer um pouco o que o patologista faz. Perfeito. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite e espero elucidar muita coisa aqui da disciplina de patologia, ajudando a oncologia, né, no manejo dos pacientes com câncer. Vou tentar ser um pouco mais abrangente, né, porque alguma nomenclatura pode ficar pesada, por exemplo, se tiver algum paciente, né, também acompanhando. Mas vamos lá, qual é o papel da patologia, né, dentro do manejo do paciente com câncer, né? Assim, hoje em dia, independente do grau, né, de suspeita clínica, né, de câncer, o papel do patologista ele é definitivo, porque independente dessa alta suspeita clínica, a gente precisa de uma confirmação tecidual, né, do diagnóstico de câncer. A gente tem que observar as células para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Isso por quê? Porque nenhum tratamento, hoje em dia, antigamente, eventualmente acontecia, mas hoje em dia, né, nenhum tratamento para câncer é iniciado sem esse tipo de confirmação tecidual, né, eventualmente só celular também, dependendo do tipo de amostra que a gente tem, mas a visualização da neoplasia é muito importante para esse tratamento que é feito
hoje em dia. Então, o papel do patologista ele é definitivo por causa disso. Tá? Antigamente, houve uma época onde o patologista assim funcionava como ele dava uma descrição anatômica das coisas e quando observava a neoplasia ele só descrevia uma neoplasia benigna ou maligna. Hoje em dia não, as classificações são muito complexas, a gente tem mais de 300 tipos de tumores, né? E hoje em dia, então, o patologista ele vai muito mais a fundo na classificação, né, na graduação, ajuda no estadiamento, né, na tipificação do tumor dentro de cada paciente, porque um tumor ele é diferente dentro de cada paciente, ele vai se comportar, ele vai ter uma história natural, né, ele vai progredir de forma diferente em diferentes nos pacientes, né? E a gente pode pegar esse câncer em qualquer etapa dele. A gente pode pegar antes, é o que a gente mais quer fazer, né? A gente pode pegar durante ou já no estágio mais avançado. Então, acompanhando a clínica junto com a oncologia, junto com a investigação completa do paciente, isso aí nos ajuda, né, a chegar ao diagnóstico correto e, resumidamente, né, formular o laudo anatomopatológico, o laudo da patologia, né, que vai fazer essa comunicação com o oncologista para ele dar o tratamento adequado para o paciente. Então, na minha formulação de um laudo, eu tenho que ter todos os parâmetros, tanto da clínica, imagens, todo tipo de informação, quanto mais possível, né, para mim categorizar de forma adequada e ainda transformar isso aí num laudo que seja compreensível, né, pro oncologista, dar o tratamento adequado para esse paciente que está com câncer. Só mais uma coisinha, o papel do patologista é definitivo e eu acredito que não só no diagnóstico de câncer, mas em qualquer tumoração que vai aparecer nos pacientes. Por quê? Porque tem muitas tumorações, tumor não é sinônimo de câncer. Quando a gente fala em câncer, a gente está falando de uma neoplasia maligna, né? Uma capacidade de progredir, avançar, causar um mal maior para o paciente. Tem um prognóstico pior. Mas uma tumoração pode ser uma lesão reativa, pode ser uma hiperplasia, uma hipertrofia, sabe? A gente tem algumas lesões benignas, amartomas, lesões, então, que entram no diagnóstico diferencial e quanto mais informação a gente tiver, a gente vai discriminar isso aí e tratar adequadamente o paciente. Você falou agora, Pedro, que geralmente gera confusão, e é uma pergunta que é frequente, se todo câncer é maligno, né? Então, essa é uma pergunta frequente, que você acabou de falar, né? Então, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de tumores malignos, né? Então, perfeito. Assim, que quem nos assiste entenda que nem todo tumor é maligno, né? Ele ganha o nome de câncer, né, popularmente conhecido como esse tumor, quando esse tumor é maligno. E como é que é a formação do patologista? Como é que o médico se torna patologista? O que ele tem que fazer para se tornar patologista? Perfeito. Ele tem que entrar na faculdade de medicina, né? Faz todos os 6 anos da medicina, como todo aluno de medicina, e depois faz a residência. A residência são 3 anos, né? E hoje em dia a patologia ela está tão especializada, né? Subespecializada, porque cada órgão, cada sistema que a gente tem, cada órgão, né, tem uma patologia bem específica, e a patologia é tão grande, né, que então os patologistas então entram em áreas específicas, vamos dizer, para acontecer uma subespecialização. Eu estou falando muito de uma disciplina da patologia. A patologia tem várias disciplinas, o patologista pode atuar em pesquisa, o patologista pode atuar em educação, ou tem uma atuação bem clínica mesmo, né, de gerar os laudos. Então, esse aí é o patologista cirúrgico que a gente chama, né? Então, o patologista cirúrgico, hoje em dia, por essa gama muito grande de tumores, né, e classificações distintas para cada órgão, ele precisa entrar numa área de estudo mais focada.
Então, ele pode fazer mais 1 ano de residência numa área focada, mais 2, ele pode sair para fora, que muitos fazem para estudar, né? Ele pode fazer um mestrado associado junto com a residência, que é muito feito hoje em dia, pode partir para o doutorado. E uma coisa também, eu vejo também que na parte de medicina legal também tem uma participação bastante grande de patologistas, né? Eu vejo que o pessoal até fala muito nessas séries que o pessoal gosta muito de coisas criminais, o papel também tem um patologista inserido, né? Para essa parte de medicina legal também, né? Participa, né? Perfeito, sim, com certeza, né? O patologista, ele é o médico, vamos dizer, mais indicado para fazer uma investigação forenses, né, da parte legal, e também, né, quando eventualmente um paciente sucumbe a determinado câncer, né, ele é o patologista é aquele adequado para fazer uma investigação, uma autópsia, né, uma necrópsia, né, para descrever todos os achados ali. As necrópsias diminuíram, infelizmente, hoje em dia, é bastante caro fazer uma necrópsia, né? Mas ela dá muita informação. Por exemplo, dentro da área da oncologia, né? Tem muitos estudos que falam que a causa-mortes muitas vezes não é investigada, mas se a gente faz uma autópsia ali, quase a metade das autópsias feitas por algumas investigações não relacionadas a câncer, 50% desses casos tem algum câncer ali que não foi observado e está participando da causa-morte do paciente. Então, vocês veem o potencial de informação que uma necrópsia pode dar. Além disso, alguns pacientes que sucumbem ao câncer, né, podem não responder a determinados medicamentos, né? E na autópsia que a gente vê se o tumor progrediu, né? Se ele respondeu bem, o que não respondeu bem, se ele eventualmente não morreu decorrente da neoplasia, e sim de uma outra complicação. Essa informação só a autópsia vai nos dar. A gente quis muito fazer essa live com a patologia, porque a gente vê hoje em dia que existe uma carência no mercado de patologistas, né? E patologistas, às vezes as pessoas não percebem. Os pacientes falam, a gente fez uma biópsia, tem uma lesão suspeita. E nós, oncologistas, ficamos aguardando, porque a gente depende 100% do patologista. Ele liberar esse laudo anatopatológico, e olha a responsabilidade do patologista. Ele vai dar um laudo dizendo se a pessoa tem câncer ou não. Então, assim, o patologista é fundamental para o diagnóstico, para a definição do tratamento, e eu gosto muito de falar que quando o paciente faz uma biópsia, às vezes, no primeiro momento, o patologista não consegue definir completamente, né? E a gente fala que o patologista nos dá o nome da doença. Às vezes é um câncer, tá? Mas qual é o tipo de câncer? Tem vários tipos, como você falou. Então, o patologista não vai nos ajudar a esmiuçar e definir o nome completo. E é isso que eu queria te perguntar, Pedro. Então, hoje em dia, a patologia, a gente começou muito com citologia, tem anatopatologia, tem imunistoquímica. Fala pra gente um pouquinho da diferença desses métodos que a gente usa muito na oncologia. Perfeito. Então, dentro desse fluxo, né, de investigação do paciente com câncer, vai ter uma investigação tecidual ou celular. Então, os métodos principais, né, é a histopatologia, onde a gente vai pegar um fragmento do paciente, pode ser por uma biópsia de um pedaço da lesão ou já da lesão inteira, depende da investigação prévia que tem. A gente chama isso de biópsia incisional ou excisional. A gente vai pegar esse material, vamos tratar ele rapidamente, né, o quanto antes possível, tem alguns entraves entre todos, a parte pré-analítica, que a gente chama, até chegar no laboratório, tem que ter alguns cuidados para tratar bem desse tecido, para a gente não perder essa amostra, né? Sempre é a patologia que tem que dar a informação adequada para quem está investigando. Qualquer dúvida, o pessoal deve ligar para o laboratório de patologia, para o patologista, ou, né, tem um outro método de investigação, nessa fase pré, que são coletar células, né, esfoliadas, por exemplo, ou raspadas no CT do colo uterino, ou de uma punção de agulha fina, né? Isso aí
pode chegar um material para a gente fazer o exame citopatológico, e não histopatológico. Então, citopatológico, a gente vê células ou pequenos grupamentos de células individuais, né, para tentar dar alguma informação. A etapa da citologia geralmente é uma etapa, vamos dizer, meio de screening. A gente geralmente, muitas vezes, a gente quer uma confirmação histológica, né, para ter o padrão da arquitetura de todas as células e o que ela está fazendo dentro do tecido, né, para ser mais preciso, né, específico no diagnóstico. Então, esses são os dois métodos básicos que chegam ao material. Para os alunos entenderem, então, por exemplo, o Papa Nicolau preventivo de colo de útero é um exame citopatológico, né? É o exame citopatológico. No colo do útero, a gente não está tirando tecido. E aí, se der uma alteração, a gente encaminha aquela paciente para fazer uma biópsia, que aí seria o exame anatopatológico, é isso, né? Isso, daí nessa sequência que tu tá botando, o ginecologista ele vai usar o colposcópio para fazer uma investigação, achar a área alterada, ele vai direcionar a biópsia para a gente confirmar histologicamente, tá? Pedro, mas você comentou agora há pouco, que existe a fase pré-maligna, né? Pré-invasiva, ali, onde a lesão ainda não é um câncer, né? Como que o patologista ele define esse momento, né? Ele olha lá na lâmina, né? Ele fala assim, não, isso aqui ainda não é um câncer invasivo, né? Ele ainda está numa fase inicial, pré-cancerosa. Perfeito. Assim, a gente investiga a arquitetura das células, né? Estou falando agora de uma biópsia. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma neoplasia epitelial que reveste um órgão tubular, por exemplo, do intestino, do colo uterino ali, sabe? A gente vai ter alguns epitélios e algumas transformações nesses epitélios que vão seguir meio que uma sequência, onde primeiro ele tem uma parte reativa, geralmente aquele estressor, aquele agressor, que pode ser, por exemplo, um vírus, está fazendo essas alterações nas células, até que chega numa fase de desorganização dessas células, uma fase displásica, que a gente chama, até que essa displasia é tão severa que se transforma numa neoplasia, mas os epitélios, eles geralmente estão repousando numa membrana basal. Então, nessa fase, onde a gente tem uma neoplasia intraepitelial, onde a gente não tem uma invasão da membrana basal, a gente chama de uma neoplasia in situ, ou um carcinoma in situ, né? É uma neoplasia que não teve ainda a capacidade de invadir uma membrana basal, atingir, né, um feixe vascular, né, para invadir e ter uma capacidade de invasão. Então, isso aí seria uma etapa inicial. Na mama, por exemplo, a gente tem uma etapa de carcinoma in situ da mama. É um carcinoma de mama, é uma neoplasia já, né, que tem que ser tratada, mas ela não, o prognóstico dela ainda é muito bom, por quê? Porque ela não ainda invadiu essa membrana basal e diminui muito a chance desse carcinoma in situ, né, de dar uma metástase nesse paciente. Popularmente, as pessoas gostam muito de falar o termo enraizou e não enraizou. De certa forma, é uma analogia boa, né? Exatamente. Não tem raiz ou tem raiz para se entender, até para poder explicar, né, para quem não é da área, como que isso acontece, né? Uma pergunta que fizeram aqui agora é: qual o percentual assim, de imunistoquímica que geralmente acontece no dia a dia, né? Perfeito. Eu expliquei. Quantos por cento dos casos você resolve só com anatopatológico? Isso aí é bem dinâmico, tá? Eu expliquei os dois tipos de amostras principais ali, tá? Em todas as amostras que a gente recebe no laboratório, a gente faz o exame clássico, que na citologia é uma coloração Papa Nicolau, e na parafina, né, esse material tecido tratado, é o HE, hematoxilina e eosina. Então, a gente faz histoquímicas. Isso aí são colorações que onde a gente pode ver de determinadas
várias coisas no tecido. A partir daí, a gente tem os exames complementares, e um dos principais, hoje em dia, é a imunistoquímica. A imunistoquímica nada mais é do que fazer uma reação antígeno-anticorpo, né, para mim categorizar, caracterizar o tumor. Tu falou, eu caracterizo uma neoplasia, eu vou dar o nome, né? Eu digo mais, a gente vai além, eu vou dizer se o tumor ele tem um olho azul, se ele tem o cabelo comprido. Por quê? Porque eu vou ver a expressão dos genes nesse tumor. Eu vou caracterizar ele imunofenotipicamente. Então, eu vou dar todas as características de expressão. Então, a gente usa muito isso hoje em dia, porque a gente chega a usar, com o tempo foi evoluindo. No início era pouco, os reagentes eram ruins, hoje em dia os reagentes são muito bons, os estudos, né, a fundo e estudos genômicos completos nos permitiram usar uma gama de biomarcadores que a gente consegue fazer toda essa caracterização. Então, hoje, pode chegar, né, a 50%, 60%, 70% dos casos de neoplasia, eu estou dizendo, né, onde a gente tem que ter uma confirmação. Por quê? Porque nas principais categorias de câncer, a gente tem tratamentos específicos e muitas vezes eles têm efeitos tóxicos. Então, a gente não pode dar a chance de errar. Mesmo morfologicamente, quem tem experiência pode olhar, isso aqui é um linfoma de Hodgkin. Tem todas as características. Mas não, a gente recomenda uma imunistoquímica porque tem outras neoplasias, por exemplo, nesse caso, né, um linfoma anaplásico, ele é muito semelhante morfologicamente ao Hodgkin, então é necessário, né, é mandatória a imunistoquímica para fazer a distinção desses dois. Então, por mais que o patologista seja experiente, tudo, né, a gente tem um grau de sobreposição morfológica entre as neoplasias, onde a gente precisa da imunistoquímica para fazer a distinção entre esses tumores. Só para falar, por exemplo, para vocês que estão assistindo, o câncer de mama, hoje em dia, não existe a gente fazer o diagnóstico sem uma imunistoquímica para finalizar, né, saber que cor é os olhos, como você falou, a cor do cabelo, que é a mama, que define se é triplo negativo, se é HER2 positivo, se vai tomar remédio hormonal durante 10 anos. A gente depende da imunistoquímica. Então, hoje em dia, cada vez mais, sem imunistoquímica, a gente não consegue dar o melhor tratamento para a pessoa. Né? Câncer de mama é bem provalente, então a gente usa para todas as mulheres. Resumidamente, assim, as aplicações da imunistoquímica para fazer o diagnóstico, que é esse exemplo que eu dei, mas hoje em dia é muito para definir prognóstico também, para ser preditivo para a neoplasia. O que é ser preditivo? É predizer a resposta a um tratamento. Então, câncer de mama, por exemplo, tem uma percentagem ali, 15%, 10% de alguns tumores de mama que expressa determinado fator de crescimento no tumor, onde a gente investiga, né, pelo método de imunistoquímica, a gente vê a superexpressão dessa proteína, ela é chamada de HER2, e o oncologista, então, ele parte para o tratamento específico, uma terapia-alvo, que se chama hoje em dia, né, para essa alteração que tem nesse tumor, neste paciente. Então, hoje a individualização do tumor em cada paciente é muito importante. Por isso que a junção de toda a clínica, rádio, a oncologia, falando com um patologista, é tão importante. Isso é uma coisa que o Pedro falou, que tem que fazer parte da vida do oncologista. O oncologista tem que interagir com o patologista, com o radiologista, com o radioterapeuta, com o cirurgião. E cada vez mais, né, a gente reforça a importância do trabalho de equipe, de grupo forte, porque você tem que confiar nesses profissionais que trabalham com você, porque a união dessas pessoas, todos discutindo no mesmo caminho, é que melhora o resultado e melhora o diagnóstico. Pedro, uma outra coisa que as pessoas têm um pouco de dúvida é sobre congelação. O que é uma biópsia de congelação, né, para linfonodo sentinela, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é uma congelação. Perfeito. Outro método, então, de
a análise, né, tecidual ou celular, eu expliquei ali da citologia, expliquei da parafina, né, que a gente processa o tecido para chegar na parafina, a gente fazer cortes e botar nas lâminas, mas a gente pode fazer um exame a fresco do material também. Por exemplo, um exame transoperatório durante a cirurgia, né, a gente está junto do cirurgião, né, e faz a análise do tecido a fresco. O que a gente faz? Ele nos tira um pouco de tecido, a gente vai e congela esse tecido, porque a gente tem que ter o tecido, né, rígido para fazer o corte, para observar. Ele não é uma técnica tão apurada, né? Ele vamos dizer, boa, com serviços que têm muita experiência, funciona muito bem, mas ela pode gerar lâminas um pouco piores, mais grossas, mas saindo disso aí, tem várias aplicações. Por exemplo, do linfonodo sentinela, como tu falou. Muitas vezes a gente quer dar o prognóstico do câncer de mama da paciente. A gente quer investigar, né, o linfonodo que tem, aquele primeiro linfonodo que tem de uma cadeia que está drenando um câncer. A gente pega e investiga esse primeiro linfonodo da cadeia, fazendo um exame transoperatório com congelação. Então, a gente marca o tumor, o cirurgião marca o tumor com uma tinta ou um radioisótopo, o patologista vai e faz a técnica para congelar esse linfonodo e ver se tem células neoplásicas ali. Conforme for, por exemplo, tem uma metástase grande, né, o cirurgião decide ali se ele quer, então, esvaziar a axila do paciente para fazer um tratamento mais locorregional aumentado. Né? Então, é bem dinâmico, né, a aplicação do exame de congelação, mas tem para margens cirúrgicas, né? Tem principalmente assim para ver. Entender, nesse momento, o patologista está lá no centro cirúrgico ou numa salinha do lado, né? Ele está participando. Perfeito, exatamente. Exatamente, ele está junto ali. O tamanho da cirurgia que vai ser feita, né? Olha a Exato. importância do patologista, porque se der uma axila positiva ou negativa, vai definir esvaziar a maxila ou não. Uma cirurgia. Isso. Aumentar uma margem, né? Se a margem tiver... Exatamente, já ia comentar em margem. Por exemplo, aumenta uma margem. Se é um tumor, eventualmente, né, tem algumas aplicações da congelação, tem que cuidar as aplicações. Às vezes pode não ter uma utilidade tão grande, mas assim, eventualmente, então, tira mais tumor, não tira tanto do que ia tirar, confirma se é um linfoma e não faz um esvaziamento, por exemplo, de um pescoço, né? Então, tem várias aplicações e o patologista está ali, junto, do lado do cirurgião, discutindo, dizendo o que ele está observando, tomando as decisões junto ali com o cirurgião, né, para avançar ou não nessa investigação do paciente. Uma utilidade que é muito importante é para ver se tem tecido, se chegou na lesão, às vezes em áreas muito críticas, para tu chegar lá é complicado, daí o patologista está ali para dizer se é um material adequado que veio, se pegou lesão mesmo, se é boa para parafina. Às vezes não se fecha o diagnóstico ali na hora, é para dizer se o material é bom para depois. Isso aí é muito importante também, porque muitas vezes as biópsias são feitas, tem que ser repetidas, causa muita morbidade nos pacientes, né, e não tem essa conversa prévia, essa decisão ali dos dois de como processar esse exame transoperatório. É importante em câncer de pulmão, porque biópsias pulmonares, tipo uma mediastinoscopia, é uma coisa um pouco invasiva, então é importante o patologista estar ali junto para dizer se já tem material suficiente. Imagina abrir de novo o tórax, colocar de novo o material, é realmente complicado. O câncer de pulmão, a gente precisa... Tu tocou numa área bem... Exatamente, onde as biópsias são críticas, geralmente o material é pequeno, a gente tem o maior cuidado com esse material, muitas vezes ele vai para a imunistoquímica, a gente vai cadenciando os marcadores que a gente vai fazer ali, por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma técnica complementar que é fundamental em alguns cânceres também, que é a patologia molecular. Ela já entrou e já está na rotina clínica. O que é a patologia molecular? É fazer a caracterização que eu falei para vocês, não só do fenótipo, aquilo que a gente vê no tumor, né, mas do genoma do tumor. Então, a gente vai achar mutações,
translocações, para fazer diagnóstico, para dar informação preditiva para os pacientes. E nas amostras de mediastino e pulmão, elas geralmente são críticas, bem pequenas, e elas caem na patologia molecular lá no final. E o patologista está vendo isso desde o início. Então, tem que se ter muito cuidado com os tecidos que se tiram dos pacientes, para não dar perda, não ter que repetir biópsias. Essa é uma questão, assim, o cuidado, isso foi muito bom você abordar, começa já na mão do cirurgião, né? Isso há um tempo atrás, quando eu ainda estava iniciando lá na oncologia, uma das coisas que se discutia é quando tirava um linfonodo e o linfonodo vinha todo esmagado, né? Aí a morfologia, para quem não entende, é o formato, né, que o patologista encontra quando ele olha lá no microscópio. Estava tudo deformado. Então, um linfonodo ele tem uma morfologia já definida. Uma arquitetura. Uma casa, né, tem um quarto, a sala, o escritório, tudo. Perfeito. Assim, ó, o patologista, ele sempre está vendo a estrutura das coisas, desde do sistema todo, órgão, tecido, célula. Então, a gente vai ver a estrutura do tecido no linfonodo, por exemplo, a gente vê toda a desorganização, que um cautério pode fazer um tracionamento com uma pinça, o cirurgião que já antecipa e vê isso, que quer realmente fechar um diagnóstico, ele sabe do cuidado que ele dá, e a maioria faz isso, do cuidado que ele dá com o tecido, ele já prepara, linfonodo tem que ser tratado de uma forma bem cuidadosa, porque se é retirado esse tecido e ele não é fixado imediatamente, o que é fixar? É preparar esse tecido para a gente, né, botar numa lâmina depois, que é botar num formol, por exemplo, cortar ele da forma correta, né, a gente está perdendo o diagnóstico, estamos perdendo a arquitetura, células, tudo que a gente quer enxergar para conseguir fechar o diagnóstico. E, infelizmente, o patologista, se ele não tiver a morfologia adequada, ele não vai poder fechar o diagnóstico. E, às vezes, a culpa não é do patologista, né? A gente trabalha na fase pré-analítica. Exato. Então, a gente teve que fizemos logo que a gente chegou todo esse caminho do material, dele ser colocado direto, com a concentração do formol, para ir rapidamente para a patologia, não perder tecido. A gente tem conversado muito sobre o condicionamento desse material. E outra coisa até que comentaram aqui que eu queria falar é sobre também a informação. Além da gente pegarem toda a arquitetura, o patologista precisa de informação clínica também, né? Então, a gente precisa, na hora que se coleta o material, que a gente preencha, informe o patologista o que a gente está pensando, porque você vai usar a clínica junto com a morfologia para chegar a nos dar uma luz para encontrar. Então, a gente também trabalhou isso aqui no hospital em relação a isso, a informação clínica guarda para o patologista, para ele poder, a gente ajudar ele, né? Sim, perfeito. Eu vou te botar um cenário bem rápido que vocês passam de forma rotineira. É aquela neoplasia que surge, a gente tem ideia que ela é uma metástase, a gente não tem ainda o sítio primário dessa neoplasia, né? Infelizmente, eu recebo muitas amostras onde está se investigando uma neoplasia, né? Por exemplo, até no pulmão, onde não vem discriminado se a suspeita é de um tumor primário ou de uma metástase no pulmão. E essa aí é uma informação vital que tem que estar ali, porque a gente vai fazer uma investigação imunistoquímica, muitas vezes em amostras críticas, né? Com a suspeita clínica, se é um tumor primário de pulmão, de uma forma. Agora, se é uma suspeita de um sítio primário em outro local, de outra forma. Então, a gente tem que cuidar disso aí. Exato, isso a informação clínica é fundamental. E a gente ajuda a diminuir até o custo também. Se a gente não dá informação, ele vai fazer um painel maior ou menor. Eu queria também comentar em relação assim, a como mudou o cenário. Antigamente, quando nós terminamos a oncologia, a gente pegava o diagnóstico de câncer de pulmão, era
não pequenas células e pequenas células, né? E hoje em dia a história mudou, né? O câncer de pulmão, por exemplo, tem uma classificação imensa, a biologia molecular faz parte, então o papel da patologia na área do câncer é uma coisa que se tornou, assim, passou de... Nunca foi coadjuvante, mas está lá na frente, assim, porque sem um patologista hoje em dia a gente não consegue fazer nada, né? Perfeito. No pulmão, então, são esses exemplos que eu estava dando aí. É uma área bem crítica, como a incidência de câncer de pulmão é alta aqui para nós, vamos dizer, no Brasil, né? Isso aí acontece muito. Então, a gente já tem toda a visão, né, do tratamento do paciente com o câncer de pulmão. A gente ainda usa, eventualmente, o termo não pequenas células e pequenas células naquele, vamos dizer, descrição inicial do tumor. A partir daí, a gente já tem que começar a subtipar, né, entre adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, né, carcinoma neuroendócrino de pequenas células, né? Então, são as 3 categorias principais. Cada uma dessas categorias vai ter um algoritmo de investigação imunomolecular diferente, né? A gente vai investigar, nos adenocarcinomas, mutações em GFR, né? Por exemplo, nos epidermoides a gente está estabelecido também o PDL1, tem o ROS, tem o ALK, né? Tem uma série de genes e proteínas que a gente vai estar investigando nesse tumor para ele entrar no seu algoritmo, né, de investigação e de caracterização e tratamento. Pedro, como que é um dia a dia do material, né, até para quem está nos assistindo entender? Então, chegou um material no laboratório de patologia lá, foi uma cirurgia de um apêndice, né? Foi um apendicite, não necessariamente é tumor, na retirada do apêndice. E aí ele chega no laboratório de patologia, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que o resultado não ficou pronto amanhã, né? Ou por que tem esse tempo, né? Quais são as etapas que isso tem que cumprir para realmente o laudo ficar pronto? Perfeito. Assim, da fase pré-analítica chegando, né, a gente tem o período, antes de entrar no laboratório ou chegando no laboratório, se inicia o processo de fixação do tecido. Essa fixação, que é informal, né, geralmente a gente precisa, depende do tamanho do material, mas resumidamente, assim, de 24 horas de fixação do tecido, para ficar adequado. Se é uma amostra, por exemplo, de um apêndice, amostras menores pode ser mais rápido, sem problema nenhum, tá? Biópsias pequenas, né? Não vamos entrar nesses detalhes, mas amostra geralmente, resumidamente, 24 horas no formal, já dá um tempo, né? A amostra chega na recepção, então ela chegou na fase, vamos dizer, no fluxograma dentro do laboratório, chegou na recepção, ela é identificada, ela é cadastrada no sistema, a gente tem que revisar todo o processo de identificação, convênio do paciente, né? Botar tudo isso aí no sistema, ir atrás de informações que não podem ter vindo, né? A partir daí, então, a gente tem dentro do fluxograma do laboratório, depois dessa identificação, a passagem pela macroscopia, ida para a área técnica já. A macroscopia, o que é? A gente pega a olho nu e vai caracterizar aquela amostra que chegou. Nesse teu exemplo, né, de um apêndice, a gente vai caracterizar o apêndice, a gente vai dar o tamanho dele, a gente vai dar o aspecto dele por fora, né, eu vou cortar ele, eu vou olhar, eventualmente, algumas apendicites se tornam, né, tem como causa um tumor ali, a gente tem carcinoides, né, de apêndice, então, eventualmente, aquele tumorzinho, né, está causando apendicite. O que eu vou fazer? Eu vou descrever o tamanho desse tumor, eu vou pintar esse tecido para ver os limites cirúrgicos, eu vou ver quanto está distando da margem cirúrgica e vou fazer o processo de corte. Eu vou amostrar aquilo ali, depende do tamanho da amostra, vai tudo, né, para a gente olhar em lâmina, mas um tumor de intestino, por exemplo, muito grandão, ou de mama, né, a gente faz uma amostra daquela amostra, a gente tira um pedaço dela e investiga. Então,
passou pela macroscopia. A gente separa as amostras que a gente escolheu ali dentro daquela material que veio e ele é processado. Resumidamente, ele vai para o processador histológico, onde a gente desidrata o tecido, colocamos um preenchimento, que é parafina, para esse tecido ficar duro, né? A gente substitui toda a gordura e água do tecido, deixa ele duro para cortar ele bem fininho para fazer a lâmina de vidro. A partir daí, então, dessa parte técnica, mais da técnica histológica, né? E aí também já pode fazer algumas técnicas especiais, vai para a parte, né, pós-analítica. A fase analítica seria essa da técnica, a pós-analítica seria de interpretar. Então ela vem para a microscopia, onde eu, com o microscópio, né, vou botar a lâmina, vou começar a analisar, junto com todas as informações, né, aquele tecido alterado ali, com uma suspeita de um câncer, com uma suspeita de uma doença inflamatória. E até ilustrando isso, né, não é só uma lâmina, né, dependendo do tamanho da peça, um tumor de intestino com 20, 30 linfonodos, né? Com certeza. Um número grande de lâminas para olhar, né? Com certeza, tudo depende do tamanho da lesão. Por exemplo, tumores de tireoide, a gente tem que investigar toda a cápsula de um tumor de tireoide e, eventualmente, esses tumores atingem 3, 4, 5 centímetros. Então, é uma gama a gente tem que investigar toda a cápsula para ver se não tem uma invasão. Tumores muito grandes, por exemplo, na linha dos sarcomas, a gente tem que ver áreas diferentes do tumor, que a gente pode ter alguns processos de desdiferenciação, áreas mais agressivas e outras menos agressivas dentro do tumor. E dependendo da amostra, o tumor geralmente ele é heterogêneo, né? Essa parte mais ruim pode estar só num cantinho lá. Então a gente tem que amostrar lá, do outro lado, para observar toda a lesão, né, de forma inteira, para a gente não perder alguma informação importante dentro dela. Até uma pergunta que fizeram agora foi justamente da questão da invasão, né? Então, a invasão da cápsula, o patologista vai olhar no microscópio. Ele vai ver a cápsula e vai ver se invadiu. Então, para a gente usar um termo bem simples, né? É como se a gente imaginasse, né, que aqui tem uma parede, aqui está o tumor. Se esse tumor invadiu aqui na parede, ele é invasão. Se ele só toca e invadiu, ele não tem invasão, né? É exatamente isso aí. Estou simplificando aqui, mas, a grosso modo, a responsabilidade do patologista é essa, porque isso pode fazer toda a diferença no tratamento que o paciente vai receber daí para frente, né? Não só prognóstico. Com certeza. O tratamento também pode modificar. Na adjuvância do paciente vai mudar, por exemplo, de um adenoma folicular, que é o adenoma, né? As lesões que geralmente terminam em oma são benignas, né? O adenoma folicular de tireoide ou o carcinoma folicular de tireoide. Essa invasão de cápsula, essa invasão de um vaso, né, na cápsula ou fora da cápsula que vai dizer se é um carcinoma ou não, porque ele se sobrepõe morfologicamente, né? A gente precisa dessa saída dali para demonstrar, né, que isso aí é uma neoplasia maligna, é um carcinoma, né? O que você imagina para o futuro da patologia? Para que caminho que nós vamos seguir no futuro em relação à patologia, né? Nós vamos continuar ainda tendo essas técnicas clássicas, tradicionais, essas vão permanecer, né? Você acha que, de repente, a imunistoquímica vai perder o seu espaço? O que você imagina para o futuro da patologia? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque parece que o futuro da patologia está meio que até já chegando agora, assim, porque a imuno já entrou numa segunda fase, por exemplo, ela já tem marcadores bem específicos, alguns fatores de transcrição que seguem algumas linhas de neoplasias que nos ajudam bastante. A digitalização das lâminas, né? A gente não vai fugir de olhar a morfologia em HE, né? A digitalização das lâminas já está acontecendo, então eu consigo discutir um caso com um colega meu que está lá fora estudando, que tem mais experiência em determinada área, ou que tem uma técnica que eu não tenho aqui, né? A gente vai vir com inteligência artificial dentro da patologia para nos ajudar, né? Muito num caráter mais confirmatório, seria um double check, né?
o patologista está indo na linha certa, de repente o AI chega, né, e nos ajuda, tá indo na área certa, a gente compara um achado com o outro, a patologia está avançando muito, a radiologia já avançou muito, assim, na inteligência artificial, e eu não tenho medo, assim, da inteligência artificial chegando, eu acho que só vai agregar, eu acho que tem mais que vir, porque vai servir muito, assim, para um double check, né, e vai ajudar bastante, coletando a informação de sistemas de informação que já tem, daí a patologia vai entrar nesse sistema que muitas vezes já existem nos hospitais e o laboratório está fora, tu me entende? Então, à medida que nós entrarmos aí, vai ser muito melhor para nós, né? A gente vai dar o diagnóstico mais adequado. E, por fim, ali a parte molecular. Então, isso aí a gente não vai fugir, o patologista, ele tem que, né, saber o que pedir, como fazer esse material chegar naquele resultado molecular, naquela caracterização toda molecular do tumor e traduzir essa informação muito para os pacientes, para os médicos e para os oncologistas, né, que estão guiando o tratamento desses pacientes. Então, a gente tem painéis hoje em dia, né, a gente usa sequenciadores, a gente usa PCR, a patologia, né, se aproximou muito da patologia clínica, tá? A gente se aproximou muito dos laboratórios de biologia molecular. Por quê? E a gente ainda tem algumas vantagens, porque a gente usa a morfologia associada aos achados moleculares. Então, a patologia molecular vai avançar muito dentro da patologia, o patologista tem que estar preparado para isso aí também. A gente tem visto, inclusive, alguns exames, assim, por exemplo, de câncer de pulmão, que é um exame chamado Foundation One, né, que vem toda a parte molecular, e eles já, em alguns casos, já dizem qual estudo clínico que tem para aquela alteração que foi achado, porque hoje em dia a gente tem muita coisa que está em investigação, tem estudos clínicos que os pacientes podem ser incluídos. Então, eu acho muito interessante que nos ajuda muito esse tipo de informação, né, para o paciente, né? Certo. E, Pedro, você que teve essa experiência de passar um tempo num laboratório de patologia americano, dentro da Mayo Clinic, como você vê que o Brasil está posicionado nessa questão? Nós estamos bem? Como que você opina sobre isso? Né? Eu sei que às vezes é meio difícil, mas... Não é difícil. Eu acho que o Brasil está muito bem, tem patologistas muito bons. Assim, é bem surpreendente, porque a maioria dos patologistas adora o que faz, sabe? Adora investigar, é curioso, quer ir atrás e quer fechar. A grande parte dos patologistas dá uma saída, estuda e volta, como eu saí, fui para fora, estudei, fiquei bastante tempo, vi a dedicação deles, o investimento que eles têm, né, lá na patologia, a dedicação ao estudo, né, e a gente aprende muito lá fora, mas quando a gente volta, a gente vê que tem profissionais aqui que fazem a mesma coisa, que se dedicam, que se estudam, estão atualizados, discutem casos uns com os outros. Eu tive sorte da onde eu fiz a minha formação, de onde eu vim, eu tive professores bem engajados, né, bem interessados, né, que onde eu pude ver, né, o que fazer, como me espelhar nisso com eles. Então, eu vejo patologistas muito bons no Brasil também, não perde para quase nada lá fora. A grande vantagem lá fora, isso aí a gente não tem como negar, é a capacidade de investimento dos laboratórios lá, né? Eles têm toda a gama que a gente gostaria de ter aqui, tá? Claro, o número é menor de patologistas no Brasil, é crítico, a gente tem poucos, e já tem poucos acaba sendo poucos bons, mas os poucos bons que tem são bons, da mesma categoria lá fora, né? Eu não tenho nenhuma, eu não me acanho, por exemplo, de discutir um caso com um patologista no Brasil, podendo discutir com um patologista mais renomado lá fora, porque tanto lá de fora é aberto a discutir um caso, quanto os daqui. E a gente discutindo aqui, a gente tem vários grupos de patologistas, né? A gente vai aprendendo e vai dando a nossa experiência daqui
para o pessoal lá de fora também. Tá? Também. Legal, bacana. Então, acho, gente, a gente já está quase 1 hora de live. Eu queria agradecer ao patologista, excelente profissional, dedicado, que sempre tenta fazer o melhor. E a curiosidade, a investigação faz parte do patologista, então eu queria agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Tem muitos alunos, a gente tem tentado motivar alguns alunos nossos a fazerem patologia, porque a gente tem 2 patologistas que trabalham com a gente, que a gente gosta muito, que é a Maria Laura, mas a gente vê que existe necessidade de mais patologia. Precisa de mais gente, né? Pessoas que fazem imunistoquímica, não é todo patologista que faz a parte de imunistoquímica, a parte molecular. Então, você que está assistindo aí, espero que você tenha se encantado com essa área de patologia, que o nosso objetivo maior era ver se a gente encanta os nossos alunos com a parte de patologia. E, para finalizar, eu deixo um espaço aqui para o doutor Pedro se comunicar com a gente aí, fazer as considerações finais antes da gente encerrar. Obrigado, Pedro. Bom, obrigado pelo convite, obrigado para quem acompanhou. Só queria reforçar que a patologia hoje tem um papel primordial e definitivo assim dentro do fluxograma, né, do tratamento do paciente, do diagnóstico e tratamento do paciente com câncer. Queria reforçar para os alunos que é uma área muito interessante, né? Ela é bem prazerosa de fazer, a gente vê imagens, a gente discute casos, né? A gente vai para tumor boards, a gente vai junto com os outros profissionais que estão mais próximos dos pacientes, né? Mas a gente está lá discutindo, né? Tendo um papel bem importante dentro desse fluxograma do paciente que está sendo diagnosticado e tratado com câncer. Então, muito obrigado. Qualquer